Olá, estudantes do Goiás Tech, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de linguagem e suas tecnologias, língua portuguesa, professor Ivair. Olá, professores presenciais, sejam todos muito bem-vindos. Espero que o terceirão esteja aí super alto astral nesta manhã, neste dia, tá ok? Dá uma olhadinha aqui na tela. Nós vamos trabalhar literatura, resenha e o resumo hoje, tá? Pessoal, antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpa aí, houve uma interferência de microfones, tá ok? E a gente pede desculpa a todos vocês. Vamos ao que interessa, língua portuguesa. E hoje, claro, nós falaremos um pouquinho sobre a literatura. Vocês leram aí A Noite de São Lourenço, do Bernardo Ellis? Então, inicialmente nós vamos comentar um pouquinho sobre ela. De olho na tela, literatura, resenha e resumo. E nós vamos, claro, desejar a todos vocês um excelente dia. Se você acredita, você pode. Essa é a mensagem do dia para que você tenha sempre aí muito objetivo, né, esteja ligado aí às suas metas, para que você possa de fato fazer a diferença. Então, se você acredita, é importante também que você esteja o quê? Potencializando aí todas as suas habilidades e cuidando para que possa ser feito sempre o melhor para a sua vida. E lembre-se, é plantando hoje, no presente, que colheremos os frutos lá no futuro. Bom, pessoal, olha só, sobre A Noite de São Lourenço, do Bernardo Ellis, espero que vocês tenham feito a leitura e gostado. Nós começamos assim, com duas histórias no mês de agosto, falando justamente sobre memórias. A Casa Velha da Ponte, da Cora Coralina, que trazia ali um relato, né, uma série de questões sobre a Casa Velha da Ponte. E também o Bernardo Ellis traz aqui memórias, né, e principalmente, como foi o mês de agosto, o mês do folclore, então ficou selecionado esse conto, né, A Noite de São Lourenço. E aí tudo começa justamente quando o Chico Gama, lá na porta da igreja, começa a cantar a sua canção. Mas é claro, as pessoas são advertidas que para que ele conte de fato, né, o que havia acontecido naquele dia 10 de agosto com a velha Isabela, precisaria ter um pouco de paciência, porque tinha ali inúmeros pedidos. E a história começa da seguinte forma, ele diz: dia 10 de agosto, dia de toda a coleta, não se pode fazer fogo, ainda que seja de vela. Nesse dia morreu a velha Dona Isabela. E aí, a partir desse fragmento, então, quando ele canta o primeiro verso, há uma interrupção, e aí volta-se uma narrativa, ou seja, um tempo passado, e ali começa a se contar a história, o que de fato aconteceu naquela noite de São Lourenço. Vocês vão perceber já lá no final do capítulo, do conto, que há os versos finais que narram então de fato o que aconteceu com a velha Isabela. E aí nesse caso aqui ele continua em uma linguagem coloquial, olha só. A velha Isabela vivia na casona do chaveiro, casa de muita ingresia, casa de muita soberba, que também era da velha, sendo ela da família. O povo de Isabel foi rezar uma novena. Em casa ficou só ela, sozinha que dava pena, naquela casa soberba, casa de porta e de empena. Nos altos da madrugada, quando o povo já voltava, só vira o fogo, mais nada, era tudo uma fogueira, a casa inteira queimada, queimava a velha Isabela. E aí vocês conseguiram entender o que de fato aconteceu neste conto do Bernardo Ellis, ok? Bom, então vamos aqui ao romantismo. Perspectivas da literatura que nós precisamos dizer, olha só, romantismo. O romantismo é um movimento artístico e cultural que privilegia as emoções e a subjetividade. E aí quando nós falamos em subjetividade, é aquela narrativa que está em primeira pessoa, né? Então, na primeira pessoa, então nós vamos perceber o autor falando dos seus próprios sentimentos, do seu individualismo, do seu próprio mundo. Contrário ao objetivismo e às tradições clássicas de perfeição, ele apresenta uma visão de mundo centrada no ser humano. E aí eu trouxe aqui as principais características.
é uma oposição ao modelo clássico, à estrutura do texto em prosa. O indivíduo passa a ter o centro das atenções. Há uma exaltação no nacionalismo, na natureza e na pátria. Vocês lembram, por exemplo, um poema que eu já passei para vocês, Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, ok? Criação de um herói nacional, uma perspectiva aqui, olha, indianista, os sentimentos de supervalorização das emoções pessoais, subjetivismo, saudades da infância e fuga da realidade. Quando nós falamos em fuga da realidade, é também citado como o escapismo. Então o autor ele foge, né, da sua atmosfera real e começa a imaginar, a pensar um mundo idealizado, ok? Amemos, olha só, aqui o Álvares de Azevedo ele traz uma perspectiva subjetivista, romântica. Aqui Adeus Meus Sonhos ele traz uma perspectiva do ultrarromantismo, uma visão bem pessimista. Amemos, quero de amor viver o teu coração, sofrer e amar essa dor que desmaia de paixão. Na tua alma, em teus encantos e na tua palidez, e nos teus ardentes prantos, suspirar de languidez. Quero, olha só, pela desinência do verbo, nós entendemos a primeira pessoa. Então aqui nós temos, primeiramente, a função de linguagem poética e temos também a emotiva. Eu quero em teus lábios beber os teus amores do céu. Eu, olha só, novamente pelo verbo a gente encontra uma desinência. O teu seio morrer, envolvo do teu seio. E aí aqui uma visão pessimista, olha. Adeus meus sonhos, eu pranteio e morro. Não levo da existência uma saudade e tanta vida que no meu peito enchia, morreu na minha triste mocidade. E aí ele vai, olha, misérrimo voltei aos pobres dias, à sina doida de um amor sem fruto. E a minha alma na treva agora dorme, como um olhar que a morte envolve em luto. E aí, essa parte aqui do ultrarromantismo, ele traz essa visão pessimista e eles fazem também nesse pessimismo muita referência à morte, tá? Aqui nós temos o navio negreiro, estamos em pleno mar, doudo no espaço brinco luar. Dourada borboleta e as vagas após elas correm e cansam, como a turba de infantes inquieta. De onde vem? Onde vai? As naus errantes, quem sabe o rumo, que é tão grande o espaço. Nesta saara de cortéis, o pó levantam, galopam, voam, mas não deixam traço. Era um sonho dantesco tombadilho das luzenas, a vermelho brilho em sangue a se banhar, tinir de ferros estalar açoite, legiões de homens negros como a noite. E aí nós estamos falando do tráfico, né, da África para os países colonizados como o Brasil, né, o início, né, dessa escravidão. Existe um povo que a bandeira empresta. Quem é esse povo? O Brasil. Para cobrir tanta infâmia, né, e covardia. E deixa transformar nessa festa em manto impuro, né, de banquete fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta? Que impudente na gávea tripudia? E aí nós estamos falando do Brasil. Então essa é uma perspectiva romântica. Quando nós falamos, e você pode identificar a partir da leitura dos textos, o realismo já é o quê? A predominância de um mundo ocidental, o último quartel do século, né? O século XIX, que surgiu com uma onda de oposição à subjetividade e ao individualismo, à tendência artística, né, do romantismo como a intuição de fazer a arte uma representação fidedigna, verossímil da realidade. E aí quando nós entramos no realismo, eu chamo a atenção de vocês justamente também para o naturalismo. Porque olha só, enquanto o realismo ele avaliava somente uma perspectiva do espaço, do cenário, né, enquanto problemas sociais, o naturalismo ele já fazia, de acordo com as correntes filosóficas, como o positivismo, como o determinismo, ele avalia o quê? As
patologias humanas. E aí ele traz para essas obras justamente personagens, né, com toda a distorção de caráter. Então, quando você busca, por exemplo, né, o livro o Ateneu, a gente vai perceber isso. Então, o naturalismo, ele traz a patologia humana. E aí, quem serão privilegiados aí, tentando buscar ou entender essas pessoas? Então, nós vamos perceber os personagens aí, os bêbados, nós vamos perceber a presença desse realismo, né, das prostitutas, nós vamos perceber, né, a avareza e o mau caráter de alguns personagens que estão inseridos nessa obra. E claro, muitos outros, né, envolvendo as orgias e etc. Então é nesse caso aqui o realismo-naturalismo. E aí o que o realismo valoriza? A objetividade, o factual das situações cotidianas. Pretende expor os fatos tais como eles são, sem idealizações. Então, se você pega, por exemplo, a obra O Cortiço, a Rita Baiana, ela é totalmente contrária à visão da mulher idealizada no romantismo. Porque a mulher idealizada do romantismo é aquela comparada a um anjo. Entretanto, a visão no realismo e principalmente no naturalismo é a visão carnal da mulher, os desejos, a sensualidade, a orgia e assim por diante. E aí nós temos aqui os grandes nomes do realismo europeu, Gustave Flaubert, que traz para nós o romance inaugural, né, do realismo, que é Madame Bovary, uma senhora adúltera, né? Então ela casa com um determinado personagem por questão de status, ele era médico. Entretanto, ao longo da sua carreira, ele não consegue êxito e nem o sucesso, e ela, uma romântica, começa então a se frustrar com esse casamento, e aí onde surge o adultério. Aí imagino vocês, senhores, uma obra abordando uma temática dessa lá no século XIX. Enfim, e aí a gente prossegue, né, com vários outros autores. São grandes os nomes do realismo brasileiro, o Aloysio Azevedo, o Raul Pompeia e o Machado de Assis. Então, olha só, aqui eu trouxe para vocês do Cortiço, só para vocês terem uma ideia, diz assim sobre ela, olha, naquela mulata estava o grande mistério, a síntese das impressões que ela percebeu chegando aqui. Ela era a luz ardente do meio-dia, era o calor vermelho nas cestas da fazenda, era o aroma quente dos trevos das baunilhas, que o atormenta nas matas brasileiras, era a palmeira virginal que se esquivava e não se torce por nenhuma outra. Para ela, a castanha do caju abre feridas, né, com o seu azeite de fogo. E aí nós vamos percebendo justamente essa questão, né, do amor carnal, né? Então as obras do realismo traziam essa perspectiva, ok? Aqui nós temos o Olavo Bilac. Esse aqui é um poema que vocês já estudaram. E aí nós temos um soneto. Trata-se de um soneto, porque nós temos 2 quartetos e 2 tercetos, e aí a perfeição, a busca da beleza, era a arte pela arte. Então, soneto, sempre essa estrutura fixa. E aí perceber as rimas que nós já trabalhamos, né? Olha só, aqui nós temos as interpoladas, olha, A, B, B e A. Olha, rua, que rima com sua, aconchego com sossego. Então, aqui nós temos rimas interpoladas, A, B, B, A. Segue, e aí todas as outras rimas, aqui nós temos elas, as cruzadas, né, embaixo aqui. E aí nós vamos então agora para o modernismo. No modernismo nós vamos encontrar o quê? Um estilo de época marcado pela inovação. E a ideia do modernismo era justamente combater todos os excessos de outrora. Então, o realismo que trouxe para nós essa vertente de demonstrar a situação como realmente ela era e etc. Mas aí, na poesia, foi algo bem formal, como nós vimos aqui no poema do Olavo Bilac. E aí, o romantismo, aliás, o modernismo, ele caracteriza por essa inovação e oposição aos valores estéticos tradicionais. Esse estilo de época vigorou durante algumas décadas do século XX,
Lembra que a gente já falou sobre a semana de 22, a Semana de Arte Moderna. E aí a semana passada eu trouxe para vocês justamente o quê? Eu trouxe o Islã. Nós falamos de uma poesia crítica, de protesto, onde o jovem se posiciona na sua atmosfera lá, né, no seu contexto, para fazer uma reflexão crítica, para denunciar as injustiças. No Brasil, o modernismo surgiu no final da República Velha e se desenvolveu durante esse Estado Novo. O governo de Juscelino Kubitschek, depois a ditadura iniciada em 1964. Então, no contexto brasileiro, o modernismo é dividido em primeira fase, segunda e a terceira fase, ok? Olha só, a linguagem também foi muito colocada. Olha aqui, a linguagem formal, pronominais. Dê-me um cigarro. E a gente vai perceber justamente isso quando o Oswald de Andrade, nessa reconstrução crítica, né, de usar a linguagem, ele coloca aqui, olha só, uma forma bem coloquial. Me dá um cigarro, tá vendo? Então, pela norma padrão, não se começa uma fala, não se começa uma escrita com o pronome átono. E aqui no final ele fala, da nação brasileira, dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Vamos ver esse outro aqui? Aqui nós temos, olha só, para sempre. Por que Deus permite que as mães vão-se embora? Mãe não tem limite, é tempo sem hora, luz que não apaga, quando sopra o vento a chuva desaba. Veludo escondido na pele enrugada, água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece, como o que é breve passa, sem deixar vestígio. Fosse eu, rei do mundo, baixava uma lei. Mãe não morre nunca, mãe fica sempre junto do seu filho. E ele, velho, embora será pequenino, feito um grão de milho, Carlos Drummond de Andrade. E aí, é nessa perspectiva. Eu já falei para vocês sobre a resenha. Quando nós falamos em resenha, o autor precisa apresentar um objeto de estudo. Então, digamos que você tenha que analisar o Cortiço. É um objeto de estudo. O Cortiço é uma obra realista. E aí, além do resumo do que acontece nessa obra, você precisa apresentar a sua visão crítica sobre essa obra. E normalmente pode ser também sobre um filme, e esse filme você irá apresentar qual é o seu posicionamento crítico. E uma resenha te conduz a ler ou não sobre esse livro, ok? Ou assistir esse filme. Então a resenha crítica apresenta como objetivo o quê? Avaliar. Já o resumo, né, a fala do conteúdo de modo conciso e rápido. Então como fazer um resumo? O resumo ele se caracteriza por ser seletivo, objetivo, isento de comentários e julgamentos de quem o produz. Entretanto, a resenha crítica obrigatoriamente apresenta análises do resenhista. E aí o resenhista irá apresentar a sua visão crítica sobre o objeto de estudo ali apresentado. Então, por exemplo, se você assiste um filme e você vai contar aí para o seu colega, você irá apresentar um breve resumo da história e aí você vai falar o que você acha sobre o filme que você assistiu. Então, a partir do momento que você começa a apresentar a sua análise crítica, se o filme foi bom, por que foi bom, se tinha muita ação, etc, etc, aí sim você chega realmente ao ponto de estar apresentando uma resenha. Além do resumo, acrescenta-se uma crítica sobre a obra e a pessoa, ao ouvi-lo ou ler uma resenha, ele poderá optar por assistir o filme ou não, por ler uma obra ou não. Então depende muito do resenhista, ok? Bom, então nós estamos estudando aí o Revisa lá na página 2 e é especialmente sobre a resenha e também o resumo. Aí é importante que vocês façam uma leitura sobre isso, porque nós já vamos fazer atividade sobre, tá ok? O Arthur está participando conosco lá do colégio Salomão Elias Abdon, CRED Águas Lindas. Patrícia Góes é a professora presencial, Colégio Estadual Salomão Elias Abdon, obrigado pela participação. O Eduardo, também do Colégio Estadual Salomão Elias Abdon.
CRE de Águas Lindas, mandando aí um alô para toda a galera que está acompanhando aí, CRE de Águas Lindas. Muito obrigado aí, professora Patrícia, participando aqui conosco, ok? Colégio Estadual Rodolfo Braz de Queiroz, da CRE Pires do Rio, professora presencial Leidiane. Muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando aí. E também a professora presencial do Colégio Estadual, professor Edmundo Mancini, CRE do Pires do Rio. Muito obrigado aí pela participação. Galerinha, um outro aspecto que eu quero falar com vocês, nós já estamos assim próximo às nossas avaliações, então fazer toda uma recordação dos gêneros textuais que nós estudamos, os elementos de coesão, lembra? Coesão e coerência, os articuladores, estudar as figuras de linguagem e um pouco de atenção, claro, né, sobre esses gêneros que nós estamos estudando, como o conto, por exemplo. Então revisa lá na página 2, vamos lá chamar as nossas atividades? Chama! Ok, galera, no Praticando de hoje, olha só, o Revisa. Lá o cortiço, e vocês irão fazer as atividades 13 e 14 na página 5, tá? E também a resenha do filme, lembra que nós já falamos sobre esse filme? O 42, a história de uma lenda, as atividades de 15 a 20, que estão lá nas páginas 6 e 7, tá ok? O cortiço, atividades 13 e 14, e História de uma Lenda, o filme, né, 42, as atividades de 15 a 20. Gostaria também de mandar um super abraço e felicitá-la, né, pelo aniversário, pediram aqui, uma aluna lá do colégio de Santa Helena, tá ok? Então, desejar a você um feliz aniversário, que é a Cauane, tá? Quase deu branco aqui do nome, mas é a Cauane, lá do colégio. O colégio, não estou lembrado do nome, mas é do município de Santa Helena, ok? Então, as atividades são essas. Desejo a todos vocês aí um ótimo trabalho. E amanhã nós nos reencontraremos aqui novamente. Forte abraço, beijo no coração. Partiu, porque agora é hora de praticar. Fui!